Bom dia a todos. Que as bênçãos de Jesus, nosso divino amigo, companheiro de nossas almas, esteja em nossos corações. Jerônimo Mendonça Ribeiro disse certa feita que felicidade para ele, que era tetraplégico, seria poder virar-se na cama. O que é felicidade? Talvez, se a gente refletir na vida de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, cuja felicidade parecia ser repartir bênçãos e ajudar as pessoas, felicidade para ele seria realmente ajudar, dar, doar. Quando ele podia, ele dava dinheiro, pelo que a gente vê nas histórias sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Quando ele, no momento, já não tinha mais dinheiro para dar, ele deu o seu anel de formatura, com muita tranquilidade. Mas houve um momento em que ele não tinha mais o anel. E alguém foi até ele, nas escadarias da federação, rogar auxílio, proteção. Ele não tinha dinheiro naquele momento, ele já não tinha mais o seu anel. E ele, então, abraçou aquele homem, choroso, sofrido, e disse àquele homem: leve este abraço para a sua casa, abrace a sua esposa, abrace os seus filhos que estão sofrendo, doentes, ele estava desempregado, rogue a Maria Santíssima as bênçãos do alto. E o homem, então, foi até a sua casa. E daí uma semana, daí um tempo, ele retorna, reencontra o Dr. Bezerra e diz a ele: eu vim agradecer ao Senhor, porque eu fui para a minha casa e fiz aquilo que o Senhor me pediu. Abracei a minha esposa, abracei meus filhos, nós oramos, pedimos a proteção da Mãe Santíssima. Graças a Deus, agora eu estou empregado. Meus filhos vão bem, a família segue tranquila. Felicidade para esse espírito luminoso era essa resposta, era poder dar às pessoas a serenidade no coração. Você é feliz? Ou por outra? Vocês já se questionaram se são felizes? Somos criaturas felizes? Há uma lenda oriental contada por Dona Joana de Ângeles no livro Tormentos da Obsessão, em que ela diz que uma mulher com seu filho nos braços, passava de frente a uma gruta. E, de repente, ela ouve lá de dentro uma voz que diz a ela: aqui dentro há um grande tesouro inestimável. Você pode entrar e recolher o que você puder, que você conseguir pegar será seu. Então, a porta daquela gruta abriu-se, e ela ouve, assustada, novamente uma voz lá de dentro, chamando-a pelo nome, dizendo: aqui tudo será seu. O que você quiser recolher fará parte da sua vida. Ela, então, com seu filho nos braços, pensou que ela precisava de tantas coisas. Ela queria ser feliz. E ela, então, naquela curiosidade feminina, entra na gruta. E quando ela ali adentra, ela fica estupefata com aquela riqueza que ali existe. Pérolas, diamantes, rubis, esmeralda, vasos de porcelana e alabastro, maravilhosos, uma riqueza inestimável. Ela, então, começa a recolher aquela riqueza, coloca na barra, vai colocando na barra de sua saia. E aquilo não vai cabendo, porque é muita riqueza. E ela diz: agora eu serei feliz. Então, chega um momento em que ela, com a criança nos braços, a acomoda no chão para poder recolher mais. E recolhe, aquele tesouro não acaba nunca, até que, num determinado momento, não cabe mais tesouro ali na barra da sua saia. E ela olha aquilo e sai correndo da gruta, ouvindo lá de dentro: recolha o que quiser. Quando você sair, a porta se fechará e não tornará mais a abrir.
E ela, então, depois de ter recolhido tudo que ela podia, ela sai da gruta. E lá fora ela respira aliviada, a porta se fecha, e ela pensa, agora eu serei feliz. Mas aí um pensamento de repente vem. Ela havia esquecido o seu filho dentro da gruta. E ela se dá conta que até aquele momento ela estava com a felicidade nos seus braços. E agora ela não poderia mais ser uma mulher feliz. Se nós não somos felizes, onde está a felicidade? Onde nós estamos buscando a felicidade? A realidade é que ninguém em sã consciência diria que não quer ser feliz. Todos nós queremos a felicidade, todos nós queremos ser felizes, homens, mulheres, pessoas doentes e sãs, crianças, adultos, ricos e pobres, todos almejamos a felicidade. Mas se a procura é grande, o encontro nem sempre ocorre. Então, os estudiosos dizem que muitos condicionam a sua felicidade aos bens materiais. Só serei feliz quando? Só serei feliz se conseguir aquele bem tão desejado, aquela casa, aquela fortuna, aquele emprego que eu almejo. Só serei feliz se conseguir aquilo. A condição da felicidade, essa imposição desta condição. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, o Espírito Pascal traz uma mensagem que ele fala da verdadeira propriedade. O que é a verdadeira propriedade? O que é que nós possuímos? Aquilo que nós conquistamos interiormente. Aquele bem, como diz Dona Joana de Ângeles no livro Florações Evangélicas, que é inalienável, é intransferível. A verdadeira propriedade é aquela que é a minha conquista, é só minha. E não é questão de não possuir, como diz Emmanuel, porque muitos dizem, nós precisamos possuir. Como nós vivemos sem ter posses, sem ter coisas materiais, e não é questão de não possuir, porque nós possuímos. E na vida material precisamos de posses, temos posses, não é? Mas é questão de não colocar na frente o que é menos importante. É colocar na frente aquilo que é mais importante, diz Emmanuel, é saber possuir, é saber ter a posse das coisas que são transitórias. Mas outras pessoas não almejam coisas materiais, posses materiais. Outros ancoram o seu sonho de felicidade na fama, no reconhecimento. E quando a fama vem muitas vezes, a felicidade não vem junto. Porque a fama faz, o reconhecimento faz com que a pessoa perca muitas vezes a sua liberdade, o seu ir e vir. E às vezes ela não é feliz por conta disso. E há uma mensagem no capítulo 5 do Evangelho, de Delphine de Girardin, em que ela diz que para nós, na nossa análise de infelicidade, de desgraça, como é a palavra usada no Evangelho, a verdadeira desgraça, para nós a desgraça é o fogão sem lume, é a ingratidão, é a maledicência, é a tola vaidade, é o féretro que passa. Para muitos de nós, a pior das coisas do mundo é a morte. A morte é a pior tristeza que existe. O velho abandonado, a criança órfã. Para nós, essas são as infelicidades, as desgraças da vida. E nós olhamos hoje em dia, ouvindo os noticiários, e eles falando muitas vezes dos desabrigados, dos refugiados, que parece que giram em torno de 50 milhões de pessoas. Metade desses são crianças expatriados, buscando um lugar para viver, num sofrimento muito grande. Para nós, estas são as verdadeiras desgraças.
E ela diz nessa lição que são a desgraça para aqueles espíritos que, como nós, não conseguem refletir ainda além desta vida. Não conseguimos ver, pensar além. Porque a verdadeira desgraça, diz ela, é a fútil vaidade, é a inquietação, é o ópio do esquecimento, é querer o prazer da vida, é querer aproveitar a vida, como dizem muitos, viver. Preciso viver, aproveitar a vida, como se aproveitar a vida e viver o máximo fosse o mais importante, porque para muitos a vida termina aqui, e ela tem que ser aproveitada neste sentido de prazer, de inquietação. Mas muitos dizem que não querem bens materiais, que não querem fama, que não querem reconhecimento. Muitos outros dizem: como é que eu posso ser feliz carregando tantos tormentos, tantas dificuldades, tanto sofrimento na vida? E na questão 922 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questionou a respeito da felicidade. Qual é a medida comum, já que para uns a felicidade reside ali, para outros acolá. Para Jerônimo Mendonça, logicamente, no momento em que ele conversava com amigos, ele disse que um dos pontos de felicidade para ele seria poder virar-se na cama, ele que não se movimentava. Para outros seria enxergar, para outros seriam outras coisas. Mas qual é um ponto comum de felicidade? Pergunta Allan Kardec aos espíritos. E eles respondem que para a vida material é a posse do necessário, possuir o necessário. E posse não é propriedade. A propriedade real, como diz a lição do Evangelho, a propriedade é aquilo que eu conquistei interiormente, esta eu levo. Esta é a propriedade. A posse é transitória, mas a posse aqui na vida material é do necessário para viver. E muitas vezes nós choramos porque dizemos que não temos o necessário. Nós oramos pedindo para nos amparar, para nos proteger, para a espiritualidade nos dar tantas coisas, e muitas vezes são desejos. Na realidade, são os desejos que nós carregamos, mas a posse do necessário para a vida material. E para a vida espiritual, a consciência pura, a consciência tranquila, a consciência serena, como diz lá na questão 919, Santo Agostinho indica, essa consciência analisada, refletida, diz ele, quando ele se deitava à noite, colocava a cabeça no travesseiro e refletia durante o seu dia o que ele havia feito, se ele não havia lesado alguém, se ele não havia dito algo que magoasse alguém, e se ele identificava isso, no dia seguinte ele iria se retratar para ficar com a consciência tranquila, pura. Para a vida espiritual, a consciência pura e a fé no futuro. Como nós adquirimos a fé no futuro? Através do entendimento da reencarnação. Porque sem a reencarnação é difícil ter a fé no futuro. Como entender 50 milhões de refugiados vagando pelo mundo, sem um lugar para ficar, crianças sofrendo, pessoas idosas, pessoas morrendo e caindo pelo caminho? Como ter fé no futuro se a lei da reencarnação não embasar o nosso conhecimento para acreditarmos na misericórdia divina? Então, na questão 922, os espíritos respondem isso. E mais lá para frente, na 926, os espíritos dizem: o mais feliz é aquele que tem menos necessidades. O mais rico é o que tem menos necessidades. Este é o mais rico, dizem os espíritos. No ano de 1999, foi feita uma pesquisa mundial a respeito de felicidade. Os pesquisadores dividiram essa pesquisa em 2 pontos. O primeiro ponto: quais seriam os melhores países para se viver?
no sentido de democracia, no sentido de palavra livre, de viagem, de possibilidade de trabalho, de educação, de cursos e tudo mais, o casamento. E a pesquisa revelou que os melhores países para se viver seriam, em primeiro lugar, a Suécia, seguida dos Estados Unidos, seguida de Noruega, os melhores países para se viver. Concomitantemente, fizeram uma pesquisa em 60 países de 1999 a 2001, quais os países em que as pessoas são mais felizes. E ali foi levado em conta o coleguismo, a lei da fraternidade, a ajuda, a aceitação das coisas da vida. Né? E, no final dessa pesquisa, qual não foi a surpresa dos estudiosos quando o país que, naquele momento, saiu em primeiro lugar a respeito de felicidade, foi um país que estava jogando futebol ontem, que ganhou de 1-0, ontem à tarde. Alguém assistiu? Foi a Nigéria. A Nigéria ficou em primeiro lugar no quesito felicidade, seguida do México e da Venezuela. Estados Unidos ficou em 16º lugar. Chegaram à conclusão, obviamente, que as pessoas mais felizes não vivem nos melhores países. E que a felicidade não está relacionada com dinheiro. Porque a média econômica desses países depois da Segunda Guerra melhorou. A vida melhorou em muitos sentidos. E nem assim as pessoas se diziam felizes. As pessoas estavam atormentadas, tristes, depressivas, angustiadas, mesmo a situação econômica do país e a qualidade de vida tendo melhorado. Então, o que é felicidade? Onde está a nossa busca da felicidade? Onde nós a colocamos? Quando a gente pergunta o que é felicidade, a gente remete à questão 614 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec põe o título, A Lei Natural, e pergunta aos espíritos o que é a lei natural. Na questão 614, os espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus. É a única lei que conduz à felicidade, eles dizem. O homem se torna infeliz porque se afasta dela. Porque se afasta da lei natural. Onde está essa lei de Deus? Isso certamente vocês vão saber me responder. Todo mundo deve ter lido no Livro dos Espíritos, na questão 621. Não é? Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, se a lei natural é a lei de Deus, e esta lei de Deus está na nossa consciência, é só ela que nos traz a felicidade está na nossa consciência. A felicidade está dentro de nós. A felicidade não está no outro. Como muitas vezes nós julgamos e nós dizemos, eu sou infeliz por causa dele. É ela que não me deixa ser feliz. Isso já começa lá com Adão e Eva, não é? Na história de Adão e Eva, quando Deus pergunta quem comeu do fruto proibido, né, quem foi ali que iniciou, o que é que Adão diz para Deus? Foi a Eva. Porque a gente gosta de jogar no outro a culpa, o nosso sentimento de culpa, a nossa infelicidade, a nossa desarmonia, foi o outro. Eu não consigo ser feliz porque o outro não me deixa ser feliz. E pela lei natural, a felicidade, a nossa felicidade não depende do outro. Nossa felicidade está dentro de nós, está na nossa consciência. Quando alguém pergunta para nós, você é feliz? O que é que nós respondemos? Já que a lei natural é a lei de Deus
e nós fomos criados com esse germe da felicidade, nós fomos criados para sermos felizes. Já que eu tenho o germe da felicidade, porque a lei de Deus é a lei que conduz à felicidade, e quando nós fugimos desse caminho, nós nos tornamos infelizes. Por que é que eu não sou feliz se eu tenho esse germe da felicidade? Há uma letra de uma canção escrita por Almir Sater e Renato Teixeira, que se chama Tocando em Frente, Seguindo em Frente, uma das mais belas canções que existem, né, que eles contam terem escrito ali, numa inspiração de poucos minutos, e ela é toda bela. Mas há uma frase que diz assim: cada ser em si carrega o dom de ser capaz, o dom de ser feliz. Eles devem ter lido o Livro dos Espíritos, lá na Lei Natural, né, para ter escrito uma frase dessa, uma canção dessa. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, o dom de ser feliz. A felicidade está dentro de nós. Se eu tenho o germe da felicidade e eu não sou feliz, é porque eu busco no outro a felicidade. E o outro não pode me trazer a felicidade, porque a felicidade está dentro de mim. É uma conquista interior. É esse bem inalienável de que fala Joana de Ângeles. Esse bem intransferível. É o único bem verdadeiro. É a verdadeira propriedade. É aquela conquista que será levada por mim, que não vai perecer nunca. É o valor moral, que existe em mim, que é uma construção interior. Existe uma passagem no Evangelho em que retrata bem isso. Porque quando as pessoas procuravam Jesus e perguntavam do reino de Deus, o que eu faço para conquistar o reino de Deus? Na realidade, as pessoas estavam perguntando da felicidade. O que eu faço para ser feliz? Onde eu procuro essa felicidade? E há uma passagem em que Jesus está em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, e que as duas irmãs têm atitudes diferentes. Que quando Jesus ali chega, uma delas, Maria, acerca-se de Jesus e quer ficar junto com ele, quer ouvir. E a outra, Marta, vai cuidar dos afazeres da casa. E Marta, percebendo que Maria está ali sentada, sem fazer nada, pede para Jesus falar a ela: Senhor, peça que ela se levante e venha me ajudar. Eu tenho muitos afazeres, tenho muitas coisas a fazer aqui. E pede para Jesus, justamente Jesus, fazer isso. Parece que está meio sem juízo, né? Pedir para Jesus. Aí Jesus diz o que a Marta? Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas, mas uma coisa é a mais importante. E esta que é mais importante, Maria identificou. Maria escolheu. Maria buscou. É aquela parte que jamais vai ser tirada. É aquela conquista que jamais vai sair do coração. Aquele momento era o momento em que Jesus estava ali. Aquele momento único, pequeno, que foi rápido e Maria soube aproveitar. Maria estava buscando a sua felicidade, o entendimento naquele momento, para ter a consciência tranquila e para entender, para ter fé no futuro, para entender a lei da vida. A parte mais importante, não que outras coisas não sejam importantes. A nossa casa é importante, a nossa vida material é importantíssima. Os nossos bens materiais têm que ser cuidados com carinho, têm que ser regados com amor, é uma conquista nossa desta vida, de cada encarnação, mas não são o mais importante. Na realidade, são menos importantes, porque o mais importante é a verdadeira propriedade, é a conquista espiritual, é o valor moral
que será regado dentro de nós. E Maria soube escolher isso. Ela escolheu a melhor parte, aquela que jamais lhe seria tirada, porque é a parte moral, é o valor que vai embasar o conhecimento. Então, nós estamos em busca dessa felicidade. Se não somos felizes, temos que fazer esta análise de consciência, colocar a cabeça no travesseiro e pensar: por que eu sou infeliz? Porque eu sofro de angústia, de depressão, porque eu sofro de síndrome do pânico, porque eu tenho medo da vida. O porquê dessas minhas necessidades que não me trazem felicidade, sendo que o germe da felicidade está dentro de nós, porque fomos criados por Deus. E a lei natural é a lei da felicidade. Um certo jovem, na época de Jesus, o buscou para perguntar da felicidade também. O que ele faria para ganhar a vida eterna? O que ele faria para conquistar esta felicidade que ele tanto buscava? E Jesus respondeu a esse jovem: você tem que observar a lei, seguir a lei. A lei eu já sigo desde jovem, ele disse a Jesus. O que eu preciso realmente fazer para ganhar a vida eterna? Que Jesus diz ao jovem: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E depois você vem e me siga. E o jovem foi embora e não voltou mais. Porque ele era um jovem de muitas posses, diz o Evangelho. Certamente, Jesus não nos conclama a vender os nossos bens materiais e dar tudo aos pobres, ficando sem nada. Como é que nós faríamos? Nós nos tornaríamos um peso para a humanidade. Certamente Jesus não diz isso, mas Jesus fala do desapego. Jesus fala que as coisas materiais têm que vir depois. Primeiro, para segui-lo, nós temos que nos despojar desse apego, julgando que a nossa felicidade está condicionada a possuir, quando na realidade a nossa felicidade está condicionada a ser criaturas diferentes, vivenciar as experiências da vida, passar pelos testemunhos, continuar acreditando no Evangelho, buscar a consciência pura, a consciência tranquila, buscar a fé no futuro. Então, que nós possamos ser como esse jovem, buscar Jesus e ouvir de Jesus isso, ouvir aquilo que Marta ouviu de Jesus. Uma coisa só é a mais importante e está na hora de nós escolhermos isso que é mais importante. O resto vem por consequência. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, esta fé, esta vontade de vencer, de ser feliz, de levar aos outros o sorriso, a felicidade, é o que nos trará felicidade. Fazer aquilo que fez Dr. Bezerra de Menezes, abraçar as criaturas, começando pelo nosso lar, abraçar nossos filhos, abraçar o esposo, a esposa, a mãe, o pai, o vizinho, aquele colega de trabalho, aquela pessoa com quem a gente tem um estremecimento. Vamos buscar a proximidade, vamos buscar este abraço que Dr. Bezerra deu naquele homem e vamos repartir este abraço, porque só assim nós encontraremos a nossa felicidade, que é inalienável e intransferível. Que as bênçãos de Jesus possam nos conduzir aos lares, dando-nos a todos sempre reflexão e muita paz.